Nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas famílias. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, o nosso entendimento. Não somos nada sem Ti, Espírito Santo. Vem nos conduzir, vem nos fazer compreender. Nós consagramos a Ti a nossos ouvidos, nossa mente, nossa alma, o nosso coração. Vem nos batiza, nos enche, nos inunda nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembrando, amado filho, amada filha, daquilo que o Senhor, que Deus disse através dessa nossa filha, nossa irmã, essa filha que partilhou o testemunho, né? Construir uma base forte com a oração para defender a família. O padre escolheu falar sobre família, filho, filha, porque em respeito aí e na moção do que a gente está vivendo no aprofundamento, abracei esse aprofundamento desde o início, né, nas minhas redes e tudo mais, e sigo essa inspiração de ajudar você a lutar pela família. Também, no programa Para Ser Feliz, todas as terças à noite, o padre responde as mensagens ao vivo ali, né, dando direção espiritual. Gente, eu vou dizer para você, quem assiste o programa sabe, 95 a 97% são problemas relacionados à família. O Barço falou disso ontem. Sabe, não tem como eu falar outra coisa e eu estaria mentindo se eu não falasse isso. Porque, tipo assim, raramente é um problema, sabe, somente ali circunstancial de uma pessoa subjetiva. É um problema que envolve a família e que por isso atinge as pessoas, né? Então, nós como sacerdotes, os pregadores, precisamos orientar as famílias, né? E você vê que nós estamos hoje, o padre vai trazer a carta aos Efésios, que é uma carta fantástica, que é uma das cartas do cativeiro, né? São Paulo escreveu quando preso, que tem uma teologia fantástica. E sobretudo a partir do capítulo 4, toda quase é dedicada para a realidade da família. São Paulo nos dá armas, né? Sobre como lutar pela nossa família, como construir uma base de oração na nossa casa, uma base forte, guarde essa palavra, base forte, para defender a nossa família dos ataques do mal. Ontem mesmo no Pra Ser Feliz eu voltei ao vivo depois de vários dias, né? Gente, eu fiquei admirado como as pessoas estão sofrendo na família, como o inimigo ataca as nossas famílias. Porque a irmã Lúcia, certa vez se correspondendo com um cardeal muito eminente, não é? Ela escreveu para esse cardeal, depois a carta dela foi publicada, que ela não disse se foi uma revelação direta de Nossa Senhora ou não, mas que ela escreveu categoricamente que a última investida do diabo seria contra a vida e contra a família. Nós vemos isso acontecer, né? Então, construa uma base forte. Efésios 4, 27. Mas, e diga de passagem, a carta aos Efésios, gente, é linda. É uma carta de uma teologia, de uma profundidade. Efésios 4, 27. Eu vou ler o 26 só para dar contexto, tá? Mas o essencial é o 27. Eu não gostei muito da tradução, mas eu vou trazer o termo original para explicar para você. Não podeis, 26, 4, 26. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Agora o 27, que é o que eu quero falar. Não deis nenhuma chance ao diabo. A Bíblia da CNBB escolheu a palavra chance. Só que a palavra original do grego com o qual foi escrita era a palavra topon, que quer dizer lugar. Topon, daí vem a palavra topografia, por exemplo. Topon, então o original é não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então veja bem, o que a palavra está dizendo? Não deis lugar ao diabo. E São Paulo aqui estava falando, de alguma forma também, da família, né? Essa parte da carta aos Efésios, você vai ver que depois ele fala ser imitadores de Cristo, ser filhos da luz, família, o papel da mulher e do marido, o papel dos filhos e dos pais. Então, quando a Bíblia fala lugar, né? Quando a palavra fala não deis lugar ao diabo, essa palavra topos, topon, ela poderia ser traduzida como base. Porque essa palavra do grego topon, ela poderia também ser usada para descrever uma base militar, um lugar que é uma base militar. Então veja bem, o que a palavra está dizendo? Não deis uma base forte para o diabo na vossa família. Não deixe uma base, não deixe ele construir uma base, um lugar, uma base forte na sua família, uma base forte no seu coração, sobretudo dentro da sua casa. Não deis lugar, não deis espaço físico, não deis uma base de guerra para o diabo na sua casa. Porque o diabo ele trabalha assim, construindo uma base na nossa mente. Por exemplo, quando a pessoa fica doente mentalmente, né? Com matriz espiritual. Você deu espaço para ele construir uma fortaleza.
E às vezes a gente dá espaço para o inimigo construir uma fortaleza, uma base, um lugar dentro da nossa família. Como? Como que é o nome do diabo na Bíblia? O que quer dizer diabo? O que quer dizer a palavra diabo? Divisor. Então, você dá espaço para o diabo quando você permite que ele construa uma base de divisão dentro da sua família. O inimigo é especialista em dividir. E ele quer dividir esposa, filho e pai. Ele quer dividir pelo adultério, pela separação. Ele quer dividir fazendo o pai concorrer à atenção do filho mais do que a mãe e vice-versa. Ou seja, você tem que entender que o seu marido não é seu concorrente, ele é seu parceiro. Sua esposa não é sua concorrente, ela é a sua parceira. Você está entendendo? Então, não deis uma base para o diabo, não deis uma base de divisão. É uma ordem que a Bíblia está nos dizendo. Essa mulher, eu esqueci o nome, a Val depois pode me lembrar, ela disse, aconteceu um adultério, mas eu decidi não jogar minha família no lixo e eu decidi construir uma base forte de oração. Olha só, a base anterior foi a base da divisão que o diabo semeou no coração do marido que foi fraco, que cometeu o adultério. Mas ela falou, eu vou retomar, esse lugar aqui não é do divisor, esse lugar aqui é do Redentor. Amém. Esse lugar é de Jesus. Então veja bem, todas as vezes que a gente não perdoa, que a gente não reza, que a gente não vai à igreja, que a gente não vigia diante das nossas más tendências, más inclinações, nós estamos dando um lugar para o diabo. Padre, mas eu sou fraco. Eu sei, filho, filha, mas busca se fortalecer. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa dizendo que a gente tem que tomar a vida espiritual por assalto, ou seja, eu estou fraco, então rezo o terço, continuo fraco, rezo o rosário, continuo fraco, jejua, faz um jejum decente, continuo fraco, busca a confissão, busque, os meios estão aí, os sacramentos, não dê lugar para o diabo, talvez você já deu lugar para o diabo demais na sua mente, com esses pensamentos suicidas, com tanta coisa que está acontecendo, está na hora de reagir, filho, filha. É possível reagir usando as armas de Deus. É possível reagir usando as armas da fé. Não deis lugar ao diabo. E você sabe que o inimigo, ele tem prazer em destruir uma família. Prazer. Porque o Catecismo da Igreja Católica, no número 2205, diz o seguinte, que o ser humano, ele é a imagem de Deus. Mas a família, ela é a imagem da Trindade. Da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunidade perfeita. Então, quando o diabo destrói uma família, como ele não pode destruir a Trindade, ele está destruindo, ofendendo a Santíssima Trindade através da destruição de uma família. Porque o diabo tem ódio da família. Porque a família personifica a Trindade no mundo, a Santíssima Trindade, sabe? Então, é preciso entender que eu estou em combate. Padre, mas eu não estou em combate. Você está, querendo ou não? Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas imagina se o povo de Israel ali que mora na faixa de Gaza dissesse assim, eu não estou em guerra com ninguém. Você está, meu amigo, você está no meio dos mísseis, querendo ou não querendo. Tudo bem, a escolha não foi sua, foi uma escolha infeliz dos líderes lá daquela facção que decidiram atacar os inocentes ou que decidiram começar uma guerra. Não sei, não vou entrar no mérito bélico, eu não sou sociólogo, mas não adianta a pessoa dizer, eu não estou na guerra. Você está no meio do pipoco, me perdoe. Você está no meio da guerra. E a sua família está em combate. Existe, sabe, esses dias eu li, muito interessante, no retiro que eu fiz também, pessoal, eu li o texto de uma abadesa espanhola do século XVI, uma abadesa franciscana, não me recordo o nome, gente, mas ela dizia o seguinte, ela era mística, né, e Deus dava a ela visões, né, assim, do que estava acontecendo no mundo espiritual. E numa das visões, Deus revelou a ela que todas as manhãs o diabo se reunia em assembleia com seus anjos para traçar as melhores estratégias para destruir as pessoas e as famílias. Então você está em guerra, todos os dias tem uma reunião, uma assembleia para destruir você e sua família. Então não deis lugar, não deis base de guerra, topom, ao diabo. E como a gente não dá lugar ao diabo? O padre preparou aqui para ficar mais didático 8 atitudes que a gente precisa ter para verdadeiramente não dar lugar. A gente tem vocabulário na renovação, a gente fala, não dá brecha, né? Quem vem da renovação carismática sabe. Então, brecha às vezes até é melhor para descrever isso. 8 atitudes que você precisa ter, 8 passos, 8 posturas que você precisa ter para não dar lugar para o diabo na sua família. Para ficar bem fácil. Então, veja bem, são 8 atitudes. Eu gosto de, sobretudo quando eu vim aqui no Sorrindo, trazer o conteúdo assim, né, que eu sei que é mais fácil para quem está acompanhando. Então, em primeiro lugar, isso aqui é fruto da palavra de Deus, de estudo do padre de muito tempo. Primeira atitude que você tem que ter para não dar lugar para o inimigo na sua família. Não seja egoísta.
saiba se sacrificar pelo seu relacionamento, pela sua família. Porque veja bem, quem não se sacrifica pelo relacionamento, sacrifica o relacionamento. Quem não se sacrifica pela família, sacrifica a família. Preguei sobre isso lá no Canção Nova Abraço Estados Unidos, um pouco lá em Boston, esses dias atrás, que a gente precisa, como os 3 reis magos, aprender a oferecer à nossa família o que eles ofereceram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Mirra era um material, um aromático que eles usavam para ungir os cadáveres, e era um sinônimo de sacrifício. Então eles ofereceram a mirra a Jesus, prefigurando o sacrifício dele na cruz. Então quando você oferece a mirra para a sua família, quer dizer, você está se sacrificando. Gente, por que o padre está dizendo isso? Ai, padre, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O mundo de hoje nos ensina a pensar só em nós. O mundo de hoje nos ensina a sermos cada vez mais egoístas. O mundo de hoje nos ensina a pensar só no nosso prazer. Mas é preciso sacrifício. Olha, veja bem, guarde no teu coração uma coisa: a sua família, o seu matrimônio é uma missão. Não é um lugar para você ser feliz e realizar todos os seus desejos. Deus uniu você, a sua esposa, ao seu esposo, para vocês se santificarem juntos, buscarem o céu juntos, se sacrificarem juntos, construírem uma família, educarem os filhos com amor juntos, vivendo o sacrifício. Não é uma conta gorda o matrimônio, onde você só entra para pegar o dinheiro. É uma poupança vazia, onde você entra para investir, para colher lá na frente. Essa mentalidade, a gente acha que o matrimônio é uma conta gorda cheia de dinheiro. Eu chego e vou gastando. Não, não. É uma poupança vazia, meu filho, minha filha. Você entra para investir, para lá na frente você colher. Sabe? Então saiba se sacrificar pelo relacionamento. Saiba viver a kenosis, o esvaziar-se de si mesmo, o morrer para si mesmo, para o seu ego. Talvez antes de você casar, você era a moça bonitona, estava sempre com as amigas. Minha filha, passou. Passou, claro, você vai ter os seus momentos de lazer, mas agora não é só academia. Faz bem você se cuidar, sim, mas com discernimento. Você tem sua família, você tem seus filhos, sabe? Se sacrificar. E olha, o que mais destrói os relacionamentos por aí é relacionamentos nos quais um dos dois é muito folgado, né? Dizia o ditado: casamento é um banquinho apertado. Se um dos dois sentar muito bem, o outro fica de pé, né? É um banquinho apertado. Se o outro tem que ficar em pé, né? Então tem que se sacrificar, meu filho. Eu não gosto de fazer isso. Olha, no vocabulário de uma família de Deus não tem que existir eu não gosto. Eu não gosto de acordar cedo, mas se meu filho precisa, se a minha esposa precisa, eu vou acordar. Eu sei que é difícil, tá? Mas Deus nos chama a santidade. Santidade tem a ver com heroísmo, gente. Eu digo para você, ser um padre do jeito que Deus quer exige heroísmo. Ser um pai ou uma mãe do jeito que Deus quer exige heroísmo. Ser santo exige heroísmo. Tanto que quando a igreja abre um processo de beatificação, a primeira coisa que vai verificar de beatificação é se a pessoa tem as virtudes heróicas, né? Sabe? Então, saiba se sacrificar pelo relacionamento. A Familiares Consórcio do Papa São João Paulo II, número 22, diz o seguinte: é preciso se sacrificar para criar uma atmosfera de amor e acolhida na família, sobretudo para as crianças crescerem e se desenvolverem bem. Olha o que o ensinamento da igreja está dizendo. Familiares Consórcio 26. Então vamos lá, já começou, tem gente que já está encolhida aí no sofá em casa, né? É assim, não queira ficar de pé, não queira ficar folgado no banco, não. Senão o seu esposo vai ficar de pé e vice-versa. Então, segunda atitude, para você não dar lugar para o diabo na sua casa, não dar espaço, não dar uma base. Ofereça o seu melhor para a sua família, o seu ouro, né? A dinâmica ali dos 3 reis magos, o ouro. Ofereça o seu melhor para a sua família. Sim, ofereça o melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro, o melhor do seu conhecimento, o melhor do seu humor. Não dê os restos para a sua família. Tem gente que trata bem os de fora e é um cavalo dentro de casa. Uma égua, desculpa o termo. Não quero ofender a égua, ou, aliás, não quero dizer assim, de manhã. Mas veja bem, filha, você tem que tratar bem aqueles que Deus colocou do seu lado. Dê o seu melhor para a sua família. Dedique-se aos seus relacionamentos. Olha o que São Paulo escreveu, não precisa abrir, tá? Só está citando. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, São Paulo escreveu a seguinte coisa, está na Bíblia: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que um apóstata infiel. Olha só, sabe? Dê o seu melhor pela sua família. Por quê? Porque a sua família precisa de cuidado.
A sua família é um cristal frágil, gente. A nossa família é um cristal frágil e precioso que precisa ser cuidado. A nossa família exige zelo, exige investimento, sabe? Exige interesse. A gente precisa aprender a dar o nosso melhor para a nossa família. Zelo significa cuidar, né? Ter consideração, gastar tempo, dar o melhor. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. E às vezes quando a pessoa casa, ela sente que parte do projeto, do sonho dela está morrendo, né? Ai meu Deus, é agora, onde que eu entrei? Mas não é, pelo contrário, é uma missão que Deus está te dando. E veja bem, você que é casado, você pode fazer milhares de coisas, mas quando você partir dessa vida, a primeira coisa que Deus vai pedir conta para você é da sua família. E se faltou ali, olha, a chapa vai ferver. Como eu que sou padre, Deus vai me perguntar, e o seu rebanho, Padre Adriano? Você teve coragem, você se preparou bem para pregar para eles, ou fez de qualquer jeito as pregações? Você deu atenção para as pessoas, você atendeu em confissão? É meu ministério, né? Para você, ele já vai perguntar, olha, sua esposa, seu filho. Então, é preciso dar o melhor, gente. Quem cuida da família, né? Quando você cuida do outro, quando você dá o melhor, você está mandando uma mensagem para ele que ela é importante. E veja bem, dê o seu melhor também, amando a família do seu esposo. Vou fazer uma pergunta, Paula Guimarães, senhorita que é casada já há 49 anos. Opa, não, brincadeira. Quanto tempo? Quanto tempo? É 23. Você já viu alguém que tem uma ex-esposa? Ex-esposa? É. Não. Nunca viu ninguém que separou? Não, já vi. Agora você já viu alguém que tem uma ex-mãe? Não. Então, por que eu estou dizendo isso? Não brigue com a mãe do seu esposo, nem com a família da sua esposa. Porque ele pode ter uma ex-esposa, mas não tem uma ex-mãe. Então você dá o seu melhor para o outro. Desculpa, Paula. Eu sei que é de manhã. Eu olhei a cara da Paula, Val. A cara de confusão da Paula. Assim. Quando o senhor for fazer perguntas, o senhor olha para o lado. Eu vou fazer para a Val, né? Você está querendo jogar ela no fogo, entendi. Mas, enfim, para dizer que a gente dá o melhor para o outro, amando a família do outro. Porque existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe. Se você brigar com a mãe do seu esposo, você está mandando, por mais que ele concorde com você, não, minha mãe está chata, mas é a mãe dele. Você está mandando uma mensagem para ele de que ele não é tão importante assim para você, porque você está desprezando a pessoa que deu a vida para ele. Existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe. Então nunca vai ser um bom negócio brigar com a sua sogra. Nunca vai ser um bom negócio brigar com o seu sogro. Porque você dá o melhor para o outro amando aquele que ele ama. Amando aquele que o ama. Sabe? Então quando você ama aquele que o seu esposo ama, que a sua esposa ama, você está mandando uma mensagem para ele que ele é importante, que você está dando o seu melhor por ele. Padre, eu não suporto a velha. Eu sei, é difícil, tem dia, né? Mas filho, se esforce. Dê o seu melhor para a sua família, amando a família do outro. É uma maneira de dar o melhor, né? É uma maneira, olha, quando a gente dá o melhor, a gente pede desculpa, a gente pede perdão, a gente entende que a gente precisa aprender. A gente sai daquela postura de super-herói, você já viu? Tem pessoas que têm uma postura de super-herói. Eu nunca erro, eu nunca peço perdão, eu sempre estou certo. Isso destrói um casamento mais do que nunca. E o orgulho infeliz, né? Talvez você tenha um temperamento difícil, mas, pelo amor de Deus, mais humildade. Sabe? Pede desculpa, saiba aprender com o outro, né? E entenda de uma coisa, você tem que dar o seu melhor na consciência de que no mundo de hoje tudo é digital, gente. Tudo é rápido, tudo é um botão, mas o relacionamento ainda é analógico. Nunca se esqueça disso, é analógico. Você vai dar o seu melhor, vai precisar de tempo, o outro vai demorar para entender que você está dando o seu melhor. É um investimento, é um processo, mas que você precisa dar o seu melhor. Terceira atitude, e essa é a mais importante. Ofereça o seu incenso para a sua família, fazendo a metáfora ainda com os 3 reis magos. O que é o incenso? Incenso na Bíblia é sinônimo de adoração, de doxa, né? De elevar a adoração a Deus, o louvor a Deus. Ou seja, coloque Deus no centro da sua família. Torne a sua família um santuário, como dizia São João Paulo II. Deus precisa estar no centro da sua casa. Eu digo para você, enquanto Deus não for o centro da sua família e dos seus relacionamentos, sua família será desequilibrada e o seu relacionamento vai ser desequilibrado. E quanto mais de Deus você for, mais feliz você vai ser na sua relação, na sua família. Porque só Deus nos equilibra, gente. Equilibra o nosso temperamento, as nossas loucuras. A gente é doido. A gente vê coisa onde não tem. A gente é paranoico, né? Tem gente que tem um ciúme paranoico, sabe? Então, só Deus que equilibra tudo isso. O segredo para o casamento dar certo é ambos se apaixonarem por Jesus. Quando o esposo e a esposa é apaixonado por Jesus, o casamento dá certo.
sabe? Então, convença-se, ninguém vai poder te fazer feliz nesse mundo, só Deus. Se Ele não for o centro, você vai cobrar da sua esposa, do seu esposo, o que ele e que ela não podem te dar. Então, coloque Deus no centro, torne a sua família um santuário, tenha o lugar de oração, tenha o altarzinho dentro de casa, o lugar das imagens da Bíblia. Coloque Deus no centro da sua família, coloque a oração no centro, porque, gente, só a oração nos equilibra. Se você não reza, você começa a buscar as coisas do mundo, você vai se mundanizando sem perceber, você vai querendo os consolos somente aqui dessa terra, você não se resigna em carregar a sua cruz, que às vezes viver a família, viver o casamento é uma cruz, ponto, é difícil, é morrer para sim, o outro é cabeçudo, o outro é tudo que eu nunca queria, mas você casou, meu filho. Assume o seu casamento, talvez abraçando a sua cruz, você vai perceber que ela é tudo que você precisava e não sabia, que essa pessoa é tudo que você realmente queria sem saber, porque lá no fundo, Deus não erra, se Ele permitiu você estar com essa pessoa, tem um porquê. Quarta atitude, entenda que as pessoas precisam de amor e injete amor no seu relacionamento. Gente, ninguém resolve um problema de uma família, de um casamento, só na briga, só na cobrança. É insustentável você viver com uma pessoa que só cobra, que só briga. Então, se o outro só está fazendo isso, comece você a injetar amor. Comece você a apreciar o outro. O prefixo a, né? Apreciar. Quer dizer, dar preço, né? Comece a dar valor, a dar preço para o que o outro faz, a apreciar. Sabe? Injete amor no seu relacionamento. Amor no jeito de falar. Amor no jeito de expressar, amor no jeito de corrigir, corrija com amor. Eu já falei aqui outra vez que eu vim, mas faz tanto tempo que eu não venho que ninguém nem lembra mais do que eu falei. De um livro que eu usei por muito tempo pregando sobre casais, que se chamava Sete Princípios para o Casamento Dar Certo, né? Que é de um PhD lá dos Estados Unidos, que estudou por mais de 20 anos casais, mas estudou assim, de maneira cerebral e científica, anotando, com pesquisas. E ele concluiu, depois de mais de 20 anos, eles desenvolveram um método com tanta precisão, com 93% de precisão, olhando o casal por uma hora, eles sabiam se o casamento ia dar certo ou não. Porque era ciência, entendeu? Eles anotaram, eles estudaram. E ele escreveu algo no livro que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, para um casamento realmente dar certo, é preciso ter 5 interações positivas para cada interação negativa. Ou seja, se tem uma cara feia, uma briga, um xingo, que não tenha, né? Mas se tiver, tem que ter 5 coisas positivas para aquilo não tomar o lugar e não destruir a relação. Ou seja, tem que corrigir? Venha com 5 elogios, sabe? Nem que não seja um atrás do outro assim, mas 5 coisas positivas, 5 gestos de amor para cada um gesto que pode ser interpretado como desamor. Talvez nem é desamor, mas pode ser interpretado. Faz um bolinho, né? Hã? Faz um bolinho, faz um café. Sim, coisas, talvez não seja você dizer, né? Mas você fazer também, né? Então, é preciso injetar amor, porque o diabo só trabalha com a divisão e com o desamor. Ele não conhece a linguagem do amor. E quando você constrói uma base de amor, você o confunde. Você não dá espaço para ele, você não dá lugar para ele construir a sua base. Quinta atitude, saiba, isso estava escrito também nesse livro, 7 Principles for Marriage Work, uma coisa assim, que é os 7 princípios do casamento dar certo. Saiba motivar o outro. O ser humano é movido à motivação. Aqui eu não estou falando dessa motivação só do, pensa positivo, dessa bobeira, não. Estou falando da motivação no sentido de, o outro está tentando uma coisa, você tem que motivar. Uma coisa que mais conquista, sobretudo você homem, presta atenção. Sua esposa é você motivar, ela sentir que você está do lado dela, que você é parceiro, que você está escutando. Ela está tentando emagrecer, motiva. A bendita que está comendo aí metade da geladeira, mas motiva. Motiva o seu esposo. Ele está tentando um projeto, talvez ele não tenha... Olha, eu digo para você, todo mundo pode desmotivar o seu esposo, menos você. Todo mundo pode desmotivar a sua esposa, menos você. O lar é o lugar do descanso do guerreiro, né? Dizia um caminhoneiro, meu pai é caminhoneiro, né? Eu viajei muito com ele, tinha um caminhoneiro amigo dele que dizia, né? A casa, o lar é o lugar do caminhoneirado, gente boa aí, um abraço aos caminhoneiros aí no Brasil. O lar é o lugar do descanso do guerreiro. Se o cara só leva pancada no trabalho, todo mundo desmotiva e chega em casa, a esposa dá a última marretada, aí não dá, né? Motiva o seu marido, filha. Motiva o seu esposo. Motiva os seus filhos. Talvez o seu filho está com um sonho aí meio, sabe, né?
muito grande, mas motiva, sabe motivar. Se você está casado com uma pessoa que te desmotiva de manhã à noite, é muito difícil. Então saiba motivar o outro. Sem motivação, gente, o relacionamento vai indo para o ralo. Até quando você corrigir, saiba corrigir motivando o outro. Correção não é fácil, às vezes tem que ter, não tem como, né? Olha, não está legal isso aí, não estou gostando dessa sua postura. Mas motive, tem que ter motivação. Um relacionamento, uma família tem que ter motivação. Sexta atitude, estamos já caminhando para o fim. E essa é importante, que o John M. Gottman, que é o autor do livro, também escreveu. Saiba não ter preguiça relacional. Muitos relacionamentos, isso é fruto de ciência também, eles estudaram ali, acabam por causa dessa preguiça relacional, né? Preguiça, a pessoa tem uma preguiça. A mulher vai encontrar com as amigas, ela faz uma chapinha mestra lá, penteia a sobrancelha, nem sei se existe isso, né? Penteia a sobrancelha, ajeita tudo, coloca aquele cinto, coloca aquele negócio por dentro para murchar a barriga. A gente sabe, Merada, que vocês essas coisas. Cinta, para murchar tudo. Aí, quando é pro marido, ela tá parecendo, meu Deus do céu, cão chupando manga, né? Pro marido, mas para as amigas tem que estar arrumadinha, porque elas vão falar do meu cabelo, vão reparar, mas minha filha, o teu marido. É um horrível, claro, você não vai estar sempre produzida como se fosse para um casamento quando ele chega em casa, eu sei. Você também, rapaz, nem sempre vai estar naquele nível. Mas tem que ter, sabe, não pode ter essa preguiça relacional. A esposa tem que se arrumar para o marido, se preparar. O marido tem que dar o melhor para a esposa. Essa preguiça, a gente vai, ou seja, é aquela zona de conforto relacional, né? Ela já está ganha mesmo, ela está aí todo dia, já conheço ela mesmo, ela já teve 2 filhos, já deu uma engordadinha, eu estou aqui. Tudo bem, gente, claro que não vai ser a mesma coisa como quando era no namoro, não dá, né? Intimidade. Mas tem que ter aquela conquista, tem que ter aquela química, tem que ser mantida, sabe? Não pode cair na preguiça, só dou o pior para o outro. Não. Aí volta naquilo que eu falar de dar o melhor, né? Não entre, sabe, nessa zona de conforto, porque isso é muito prejudicial. Assim você vai dando, sem perceber, um lugar para o diabo, como eu falava no início. 7ª e penúltima atitude. Isso aqui também, olha, muita coisa que o padre trouxe aqui, não acho que eu acordei de manhã e falei, vou falar sobre isso. É fruto de pesquisa, é fruto de estudo bíblico forte, tá? E essa 7ª atitude é muito interessante, que é fruto de uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Daughter Keltner, da Universidade da Califórnia, que ela disse o seguinte, uma das coisas, estudando relacionamentos por anos também, que uma das coisas que mais destrói um relacionamento é a atitude das pessoas levarem tudo muito a sério e brigarem por tudo, sabe? Ela disse que uma piada salva um casamento, sabe? Uma piadinha, uma brincadeirinha. E quando você começa a levar tudo muito a sério, quando você começa a brigar por tudo, sabe? O relacionamento vai ficando pesado, vai sendo destruído, vai sendo minado. Então ela foi dizendo, estudou casais por anos, com recursos técnicos ali, que o bom humor, sabe, gente, a brincadeira, não levar tudo tão a sério, sabe, isso vai salvando o matrimônio, vai temperando a relação, vai trazendo leveza. Eu, particularmente, sou adepto da leveza. Por exemplo, tem uma pregação que você tem que descer o sarrafo, tem vezes que você tem que falar de coisa séria, mas eu gosto de brincar, de falar, porque vai ficando leve, a vida não tem que ser pesada, sabe? A gente pode brincar, a gente pode tornar as coisas difíceis um pouco mais fáceis, né? Com um pouquinho de bom humor. Então, procurar escutar, entender o outro, entender o que ele realmente está vivendo, né? É importante não levar tudo tão a sério, não brigar por tudo, né? Às vezes a gente briga por bobeira, gente, por coisas que não precisavam ser assim, né? A gente vai brigando por situações que são facilmente resolvíveis no dia a dia. E aí entram outros conselhos. Você está com a cabeça quente, não conversa sobre aquilo agora, né? Porque, infelizmente, uma coisa importante para a gente refletir quando a gente fala de relacionamento, de família e de casamento. Cada um entra no casamento com uma base relacional na cabeça, com uma ideia de relacionamento. Qual é a ideia de relacionamento que você tem? É que você viu seu pai e sua mãe viver. Talvez, por exemplo, você acompanhava um casal, não vou, claro, dizer nomes, mas que o rapaz veio de uma família na qual a mãe era muito disposta, muito serviçal, submissa, trabalhava muito. E ele casou com uma esposa que a família dela era o contrário, né? O pai tinha mais iniciativa, o pai fazia mais coisas, o pai cozinhava em muitos momentos. Então, o marido queria separar porque ele não entendia que a esposa não era mãe, não ia agir como a mãe, porque ele tem um padrão de relacionamento na cabeça, o que ele viu em casa. Ai, padre, minha esposa é ruim. Não é que ela é ruim, filha, ela não é a sua mãe.
Você entendeu? Não é a mamãe. Lembra dessa frase? Quem é mais antigo já assistiu esse desenho, né? Então você vai ter que conversar com ela. Ela não vai se tornar sua mãe, mas talvez ela pode melhorar em algumas coisas que estão te agredindo. É importante para mim, meu amor, isso. Você pode fazer? E ela também vai te dizer, porque o pai dela agia mais e você está aí parecendo uma lesma, né? Então ela vai ter que dizer, olha, meu amor, isso para mim é importante. E ambos entenderem, o padrão de relacionamento que eu tenho na cabeça não tem que ser o que eu vivo hoje, porque são pessoas diferentes. Isso pode parecer circunstancial, mas isso dá uma confusão no relacionamento. A gente que é padre que escuta depois nos casais, dá um problema. Sua esposa não é sua mãe, não vai agir como a sua mãe, que ia lá pegar sua roupinha suja que você jogava enrolada em cima da cama, filho. Ó, cresce, né? Amadurece. Oitava e última atitude, também fruto de pesquisa da Sarah Opel, da Universidade da Carolina do Norte, que ela estudou por muito tempo casais, e ela percebeu o seguinte, que uma coisa que salva relacionamentos, casamentos, matrimônios, é a gratidão. Mas veja bem, é o verbalizar a gratidão para o outro. Obrigado por essa comida, obrigado por essa roupa que você passou, obrigado por esse passeio, obrigado pela atenção que você me deu. Gratidão, sabe? Isso salva a relação, sabe? A importância de injetar, porque a gratidão ela trabalha com o positivo, como dizia o Padre Jonas, né? Para nós na Canção Nova, ele falava, quando você for corrigir uma pessoa, quando você for, comece pelo positivo e veja o positivo, né? A gratidão nos faz ressaltar o que é positivo no outro. A gratidão, gente, é tão bom, eu acho pessoas, a gratidão deixa você até mais bonito, você pode ser desabonitado, como diz um amigo meu, lá do Ceará. Mas se você é grato, a gratidão deixa a sua alma bonita. Eu tenho um amigo que eu fui pregar lá em, como é que fala? Crato, justamente. Juazeiro, desculpa. Aí, um dia eu brinquei lá numa homilia de São Paulo, falei assim, você que é desprovido de beleza, tirei uma onda, né? Ele falou para mim, padre, o senhor está indo para Crato, né? Eu falei, tô. Ele falou, lá você não tem que falar isso, as pessoas não vão entender, lá você tem que falar desabonitado. Nossa, aí eu nunca mais feia, mas ele falou brincando, claro, né? Porque ele é de lá da região, então ele falou, eu posso zoar, eu posso brincar. Um abraço, inclusive, ao povo lá da região. Que ninguém é desabonitado lá. Ninguém é desabonitado, claro. Mas é que ele é sarrista, ele não perde, um médico amigo meu lá de São Paulo, não perde a oportunidade de tirar uma onda. Doutor Cizenando, um abraço. Mas, enfim, a gratidão te deixa, esse é o foco que o padre quer dizer, te deixa bonito. Ela embeleza sua alma, adorna o seu coração, né? Então, seja grato para o seu filho. Obrigado, filho. Estou vendo o seu esforço de tentar ajudar a mãe aqui a manter a casa limpa. Obrigado, filha, pelo seu esforço para entrar na faculdade. Porque tudo bem, não faz mais que a obrigação, estou pagando, tudo bem, mas ele está se esforçando, né? É bonita a gratidão, é reconhecer o que o outro faz, isso, a gratidão motiva a gente, motiva o outro. E os filhos, sobretudo adolescente, criança, eu digo para você, eles são difíceis, eles mudam toda hora, eles escolhem coisas erradas, eles falam bobeira, mas eles são muito sensíveis e frágeis. Eles estão se encontrando, então eles precisam de motivação, eles precisam de gratidão. Injeta gratidão, injeta amor, injeta oração. Nisso que o padre falou, retoma essa pregação e ouva novamente. Não. Depois, ouça novamente. Professora. Tô brincando, só para ver a reação da Val aqui. Não. Ouça novamente essa pregação, né? Você pondere, filha, esses pontos e não dê lugar. Guarde a palavra, o original nos ensinou. Base para o inimigo agir, fortaleza, não. Existe uma passagem que diz, em Coríntios, que nós destruímos as fortalezas, né, construídas pelo mal, no poder do nome de Jesus, e submetemos tudo ao senhorio de Cristo. Né? É isso. Então, o recado está dado, em comunhão aqui com o nosso aprofundamento maravilhoso, hoje a salvação entrou na sua família. Senhor, nós te pedimos pelo poder do teu nome, Jesus, vem destruir as bases, as fortalezas, que o demônio construiu na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas lembranças. Pelo poder do teu nome, Jesus, destrói a base de guerra, o lugar bélico, o lugar estratégico, a fortaleza do mal na nossa casa, a fortaleza do mal na nossa família, a base de divisão na nossa casa, que seja quebrada agora em teu nome, Jesus. Que seja destruída a fortaleza do inimigo no nosso cérebro, que seja destruída a fortaleza do inimigo nos nossos relacionamentos, nas nossas crenças interiores. Vem, Espírito Santo, nos batizar em nome de Jesus, vem nos curar, vem nos libertar, vem nos dar a graça de entender o que ouvimos aqui, de colocar isso em prática. Vem, Espírito de Deus, nos batiza, nos encha, nos transforma. Hoje a salvação entrou na sua casa, nós cremos, Senhor. Entra com salvação, com cura. Eu sinto que o Senhor está tocando nesse momento
Muitas pessoas, em especial uma pessoa que você está dizendo para você mesmo, essa pregação é para mim. Deus falou comigo. Filha, você está vivendo, me perdoe a sinceridade, amada, mas você estava fazendo tudo errado. Você estava favorecendo o trabalho do inimigo na sua família, o trabalho da divisão. Mas Deus hoje te deu as armas certas. Deixa isso, Joana. Não é isso que Deus quer. Deixa esse comportamento. Pessoas que estavam dividindo os irmãos, gerando briga entre filhos e pais. Tem uma base de divisão, uma pessoa na sua empresa, você é um empresário, você precisa cortar isso. Essas conversas paralelas, trazer tudo às claras, ser mais transparente. Uma pessoa que está numa cama agora nos ouvindo, você está com umas feridas nas suas costas do lado esquerdo, por causa de um problema degenerativo, filha, que você tem vivido, você tem sentido muita dor, sobretudo nas juntas dos joelhos, você ganhou muito peso nesse tempo. O Senhor está tocando você, filha, curando o seu coração, te enchendo de paz. Pessoas que estavam com a mente desorientada, ansiosas, estão sendo centradas agora pelo Espírito Santo, centradas no Senhor.